O som dos tambores ecoava pela noite egípcia. Escravos hebreus clamavam sob o peso do seu trabalho. Chibatas os atingiam sem piedade. Mas no meio de tanta crueldade, um bebê flutuava no Nilo, sem saber do futuro que o aguardava. Aquela criança um dia guiaria seu povo rumo à liberdade. Esta é uma história de sofrimento e salvação. Uma história sobre um Deus poderoso que enfrentou um império forte. Sobre um homem escolhido para guiar uma nação, um povo moldado no deserto e uma promessa passada de geração em geração. Os deuses do Egito não puderam detê-lo. O mar não pôde bloqueá-lo. Nenhum exército pôde vencê-lo. Porque quando Deus decide libertar seu povo, nada pode impedi-lo. O povo de Deus nunca foi feito para ser escravizado. Como um escravo poderia enfrentar um rei, como o mar poderia se abrir ao meio, como uma nação poderia sobreviver 40 anos no deserto. Isso não é apenas uma história antiga, é um sinal, uma mensagem, uma verdade que ainda fala hoje. Deixe o meu povo ir. O tempo passou, e o povo de Israel cresceu em número. O Egito, que antes fora um lugar seguro nos tempos de José, o filho de Jacó, também chamado Israel, tornou-se uma terra de dor. Um novo rei assumiu o trono e ele não conhecia José. O rei olhou para os israelitas com medo e disse: "Eles estão se tornando muitos e fortes demais. Se houver uma guerra, podem se virar contra nós e fugir." Então, o Egito criou uma lei para escravizar os israelitas. Os filhos de Jacó, a família de Abraão, o povo que carregava a promessa, tornaram-se prisioneiros em uma terra estrangeira. Mas quanto mais eram maltratados, mais se multiplicavam. Isso deixou o faraó ainda mais assustado. Se continuarem crescendo, perderemos o controle. Precisamos pará-los. Então foi dada uma ordem terrível, que trouxe medo a todos os lares hebreus. Todo menino recém-nascido deve ser lançado no Nilo. Somente as meninas poderão viver. No meio dessa dor, numa casa tranquila da tribo de Levi, nasceu um bebê, uma criança que mudaria o rumo da história. Seu nome seria Moisés. "Não vou deixá-los levá-lo", pensou sua mãe. "Vou escondê-lo, mesmo que isso me custe tudo." Durante 3 meses, ela manteve o filho escondido. Qualquer barulho podia colocar sua vida em risco. Mas chegou um momento em que não pôde mais escondê-lo. Então, ela tomou uma decisão difícil. Construiu um cesto, impermeabilizou com betume e colocou o bebê dentro com cuidado. Miriam, irmã de Moisés, se aproximou e perguntou baixinho: "Mamãe, o que você vai fazer?" "Vou confiar a vida dele a Deus", respondeu ela. O pequeno cesto desceu pelo Nilo, entre juncos altos e águas perigosas, onde muitos bebês hebreus já haviam sido lançados. Mas aquele menino estava protegido. Deus tinha um plano para ele. Logo a filha do faraó desceu até o rio. Notou o cesto entre os juncos. Ao abri-lo, o bebê começou a chorar. Seu coração se comoveu. "É um bebê hebreu", disse ela, "mas eu o criarei como meu filho." E assim, o menino que um dia libertaria Israel cresceu no palácio real do Egito. Recebeu a melhor educação e viveu como um príncipe. Mas por dentro, ele não era egípcio. Seu coração pertencia a outro povo, seu povo verdadeiro. E um dia, essa verdade o atingiria com força. Moisés cresceu com luxo, cercado por riqueza e conhecimento. Estudou a ciência egípcia e aprendeu a lutar como um guerreiro. Vestia roupas da realeza, mas não pertencia àquele lugar. Ele tinha um propósito maior. E então chegou o dia em que tudo mudou. Numa tarde, Moisés saiu para ver o povo de Israel. Caminhou entre os escravos, viu as mãos calejadas e os rostos cansados, molhados de suor e tristeza. Então presenciou uma cena terrível, um feitor egípcio espancando um hebreu sem piedade. Vez após vez, o chicote descia.
A raiva subiu dentro de Moisés como fogo. Ele olhou ao redor. Não havia ninguém por perto. A surra continuava, de novo e de novo. Então Moisés agiu, atingiu o egípcio e o homem caiu morto no chão. Silêncio. O hebreu correu e Moisés ficou parado, em choque. Ele sabia que aquilo mudaria sua vida para sempre. Escondeu o corpo na areia e fugiu. No dia seguinte, Moisés viu 2 hebreus brigando. Tentou separá-los, mas um deles se virou e zombou. Quem te colocou como chefe sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio? O medo tomou conta de Moisés. As pessoas sabiam. A notícia tinha se espalhado. E quando o faraó soube, deu a ordem: matem Moisés. Moisés fugiu. Deixou para trás o palácio que um dia chamara de lar. Deixou o povo que deveria ajudar. Vagou até chegar em Midian, uma terra distante. Lá, tudo mudou. Em Midian, Moisés encontrou abrigo. O tempo passou. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, um sacerdote daquela terra. Durante 40 anos, Moisés viveu uma vida simples como pastor de ovelhas. Moisés havia deixado sua vida no Egito para trás. Seus sonhos de juventude se perderam no deserto. Mas Deus não o havia esquecido. Um dia, no monte de Deus, algo chamou sua atenção. Era apenas um dia comum. Ele guiava suas ovelhas pelas encostas do monte Horebe. Foi então que viu um arbusto em chamas, mas que não se consumia. Curioso, Moisés se aproximou. Então, do meio do fogo, uma voz o chamou. Moisés, Moisés, aqui estou. Não se aproxime. Tire as sandálias. Este lugar é sagrado. Moisés caiu de joelhos e cobriu o rosto. Ele reconheceu aquela voz. Era Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés tremia de medo, mas Deus ainda tinha algo a dizer. Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi seus clamores e vim para libertá-los e levá-los a uma terra boa e cheia de vida, e estou te enviando ao faraó. Você vai tirar meu povo do Egito. Moisés levantou os olhos. O arbusto ainda ardia. A voz enchia seus ouvidos, mas o medo o paralisava. Senhor, por que eu? Como posso enfrentar o faraó? Como posso liderar Israel? Eu estarei com você, respondeu Deus. E aqui está o sinal. Depois que você os libertar, virá me adorar neste mesmo monte. E se me perguntarem quem me enviou, o que devo dizer? Diga que eu sou o que sou. Diga que eu sou, te enviou. Moisés se curvou. Ele era um homem que havia fugido do Egito, deixado tudo para trás. Não tinha exército nem poder. E agora tinha uma missão que parecia impossível. Mas também tinha a promessa de Deus. Deus iria com ele, e todo o Egito veria o poder do Deus de Israel. Moisés desceu do monte Horebe, com o fogo ainda vivo em seus pensamentos. A voz de Deus ainda ecoava em seu coração, mas a missão à frente parecia grande demais. Ele não era um líder, nem orador, nem guerreiro. Senhor, eu não sou bom com palavras, nunca fui. Falo devagar e me atrapalho. Quem fez a boca? Respondeu Deus. Quem dá a fala? Quem dá a visão? Não sou eu, o Senhor? Agora vá. Eu vou te ajudar a falar e te ensinarei o que dizer. Senhor, por favor, envia outra pessoa. Silêncio. Mas Deus não mudou de ideia. Seu irmão Arão falará por você. E leve este cajado. Ele será o instrumento para os milagres que farei por meio de você. Então Moisés deixou o deserto e voltou ao Egito. Antes havia fugido como um homem procurado, mas agora retornava como mensageiro escolhido por Deus. Com seu irmão Arão ao lado, encontrou-se com os anciãos de Israel e contou tudo o que Deus lhe havia dito. Os anciãos acreditaram neles. Ajoelharam-se e louvaram a Deus, agradecidos por ele não tê-los esquecido. Depois, Moisés e Arão foram ao palácio do faraó. O faraó os olhou com olhos cheios de orgulho. Sentava-se em um trono de ouro e marfim, símbolo da grandeza do Egito.
Comparados a ele, Moisés e Arão pareciam ninguém. Mas Moisés se manteve firme e ergueu o cajado. Falou com confiança. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para que me adore no deserto. A sala ficou em silêncio. Então o faraó caiu na risada. Quem é esse Senhor? Por que eu deveria obedecê-lo? Eu não conheço o seu Deus e não deixarei Israel partir. Virando-se para seus oficiais, o faraó disse: se eles têm tempo para falar de liberdade, é porque não estão trabalhando o suficiente. Parem de dar palha para os tijolos, que eles mesmos a recolham. Mas não diminuam a carga de trabalho. Se falharem, serão punidos. O sofrimento do povo aumentou. Supervisores hebreus foram espancados. O peso da escravidão se tornou insuportável e a esperança começou a desaparecer. Alguns israelitas culparam Moisés. Você disse que Deus nos libertaria, mas agora tudo piorou. Moisés clamou a Deus: Senhor, por que deixaste isso acontecer? Desde que falei com o faraó, sua crueldade só aumentou. Onde está a tua promessa de nos resgatar? Deus respondeu: agora você verá o que vou fazer. O faraó será forçado a deixá-los partir. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Com grande poder tirarei meu povo do Egito, e o Egito saberá quem eu sou. Deus deu a Moisés sinais milagrosos para realizar. Com eles, Moisés voltou para enfrentar o faraó. Mas desta vez não foi em fraqueza. Foi com a autoridade do Deus de Israel. Moisés e Arão se apresentaram novamente diante do faraó. Arão falou com firmeza: assim diz o Senhor: deixe o seu povo ir. O faraó não se moveu. De braços cruzados, encarou os dois. Então, Moisés fez um sinal para Arão: Arão, jogue o cajado no chão. Arão o soltou, e o cajado virou uma serpente. Os conselheiros do faraó recuaram, assustados, mas o faraó apenas zombou. Chamou seus próprios magos. É só isso que o Deus de vocês consegue fazer? Os feiticeiros egípcios jogaram seus cajados e eles também viraram serpentes. Mas então, algo inesperado aconteceu. A serpente de Arão engoliu todas as outras. Os sacerdotes ficaram abalados, mas o faraó se recusou a ceder. Isso é só um truque, disse. Nada mais que mágica comum. Minha resposta é final. Israel não sairá. E com isso, o Egito caiu sob o peso do julgamento de Deus. Nenhum exército, nenhum poder poderia impedir o que viria. O faraó se colocou contra Deus com o coração teimoso e orgulhoso. Recusou-se a ouvir, recusou-se a se render. Agora, Deus não falaria mais com palavras, mas com sinais. Sinais que o Egito jamais esqueceria. A primeira praga. Moisés e Arão foram até as margens do Nilo, o rio do qual o Egito dependia, símbolo de sua força e vida. Mas agora ele se voltaria contra eles. Moisés avisou: assim diz o Senhor: deixe o seu povo ir, ou as águas do Nilo se transformarão em sangue. Arão ergueu o cajado e tocou o rio. Imediatamente a água ficou vermelha como sangue. Os peixes morreram e um cheiro terrível tomou conta do ar. As pessoas correram para procurar água limpa, mas até os poços e nascentes tinham se transformado em sangue. O faraó não se comoveu. Meus magos também conseguem fazer isso. Então seu coração permaneceu endurecido e ele se recusou a libertar Israel. A segunda praga. Deus falou novamente: levante a mão e rãs cobrirão a terra. Arão assim fez, e rãs saíram aos montes, dos rios, lagos e represas. Invadiram casas, pularam nas camas, se esconderam nas cozinhas até na comida. O Egito foi tomado, a terra pululava de rãs. O faraó cedeu por um momento. Peça ao seu Deus para tirar as rãs. Se ele fizer isso, deixarei seu povo ir.
Moisés orou e as rãs morreram, mas logo seus corpos apodrecidos espalharam mau cheiro por toda a terra. Quando o faraó viu que a crise havia passado, voltou atrás. Seu coração se endureceu novamente. Israel continuou em cativeiro. A terceira praga. Então Deus disse: toque o chão e o pó se transformará em piolhos. Arão obedeceu. A poeira subiu como fumaça e, ao cair, virou piolhos, cobrindo todas as pessoas e animais. Os egípcios ficaram atormentados, coçando a pele com dor. Os magos tentaram repetir o milagre, mas não conseguiram. Assustados, se voltaram ao faraó. Isso não é mágica, é o dedo de Deus. Mas o faraó os ignorou. Seu orgulho permanecia firme e o povo continuava a sofrer. A quarta praga. Então veio o som, um zumbido alto e incessante. Nuvens de moscas cobriram os céus. Entravam nos olhos e bocas, cobriam a comida e a pele. Era o caos. Mas em Gósen, onde viviam os israelitas, não apareceu uma única mosca. O faraó, agora desesperado, chamou Moisés. Vão adorar o seu Deus, disse ele, mas fiquem dentro do Egito. Moisés respondeu: não, precisamos ir para o deserto, longe das cidades. O faraó concordou, mas advertiu: não vão muito longe. Moisés orou, e tão rápido quanto surgiram, as moscas desapareceram. Mas o faraó voltou atrás em sua palavra. Mais uma vez, seu coração se endureceu e ficou frio. A quinta praga. Deus disse: enviarei uma doença para atingir o gado do Egito, mas os animais de Israel estarão a salvo. No dia seguinte, o gado egípcio começou a morrer. Cavalos, ovelhas, bois, rebanhos inteiros caíram. Mas em Gósen, nenhum animal foi tocado. O faraó viu a destruição com os próprios olhos, mas ainda assim não deixou o povo partir. A sexta praga. Então Moisés e Arão pegaram cinzas de uma fornalha e as lançaram ao ar. O pó se espalhou pelo Egito e se transformou em feridas dolorosas que cobriram pessoas e animais. Os magos egípcios estavam tão doentes que nem conseguiam ficar em pé. Mas o faraó continuou desafiador. A sétima praga. Moisés ergueu o cajado e o céu escureceu. Uma tempestade violenta se formou. Granizo e fogo caíam juntos. Árvores foram despedaçadas, campos destruídos, pessoas e animais que estavam ao ar livre morreram. O Egito nunca tinha visto nada parecido. Apavorado, o faraó chamou Moisés. Eu estava errado, pequei. Peça ao seu Deus que pare isso e eu os deixarei ir. Moisés orou, o granizo cessou, mas como sempre, o coração do faraó se endureceu outra vez. Então veio a oitava praga. O céu ficou preto, não por nuvens, mas por milhões de gafanhotos. Eles cobriram o chão e devoraram tudo o que a tempestade havia deixado. Não restou nada verde. Horrorizado, o faraó implorou novamente: pequei, por favor, ore por mim, deixarei seu povo partir. Moisés orou, os gafanhotos desapareceram, mas o faraó voltou atrás mais uma vez. A nona praga. Moisés estendeu a mão. A escuridão caiu sobre o Egito, tão densa que era como se o sol tivesse desaparecido. Por 3 dias inteiros, ninguém conseguia enxergar, nem as lamparinas davam luz. As pessoas ficaram paradas onde estavam, com medo de se mover. Mas em Gósen, onde moravam os israelitas, havia luz. O faraó chamou Moisés pela última vez. Vão adorar o seu Deus, mas deixem os animais aqui. Moisés recusou. Precisamos levar tudo conosco. O faraó gritou: saia! Se eu vir seu rosto de novo, você morrerá. Assim seja, respondeu Moisés. Você nunca mais verá meu rosto. A 10ª e última praga estava próxima. Uma noite estava chegando que quebraria o Egito por completo. A morte estava a caminho e logo a terra choraria como nunca antes. As pragas haviam devastado o Egito.
A terra estava queimada, os animais desapareceram. O povo foi tomado pela tristeza, mas ainda faltava um julgamento final. A noite mais sombria do Egito se aproximava. Deus falou com Moisés: "Trarei mais uma praga sobre o Egito. Depois disso, o faraó não apenas os deixará ir, ele os forçará a partir. À meia-noite passarei pela terra. Todo primogênito do Egito morrerá, desde o herdeiro do faraó até o filho do servo mais humilde, até mesmo os primogênitos dos animais, mas Israel será poupado." A primeira Páscoa, Deus deu instruções especiais ao seu povo. Aquela noite seria lembrada para sempre. Moisés explicou: cada família deve escolher um cordeiro perfeito e sacrificá-lo. Depois, devem pegar o sangue e marcar os batentes das portas de suas casas. Quando o julgamento passar pelo Egito, o sangue os protegerá. O povo comeu depressa, vestidos para viajar, com sandálias nos pés e cajados nas mãos, prontos para partir, prontos para serem livres. A noite caiu, e com ela veio o silêncio. Então, na quietude, o anjo da morte percorreu a terra. À meia-noite, uma onda de horror se espalhou pelo Egito. Gritos de dor encheram o ar. Em cada casa, alguém havia morrido. O primogênito do faraó, o primogênito do servo mais pobre, até o primogênito dos animais. Não houve casa sem luto. O som do choro se espalhou por toda a terra. O faraó, quebrado e exausto, sussurrou: "Vão, saiam do meio do meu povo agora. Vão adorar o seu Deus como pediram. Levem seus rebanhos, levem tudo. Apenas vão e me abençoem também." E assim, depois de 430 anos no Egito, os israelitas finalmente foram libertos. As correntes da escravidão foram quebradas. Deus ouviu seus clamores, e o Egito jamais esqueceria. Aquela última noite passou. O povo que antes era escravo, agora saía como uma nação livre. Homens, mulheres, crianças, todos caminhavam juntos. Dos mais velhos aos mais jovens, carregavam seus pertences e rebanhos. Os egípcios lhes deram prata, ouro e roupas, implorando para que partissem. O Egito queria esquecer. O Egito temia o Deus de Israel, mas a jornada não tinha terminado. Embora o julgamento tivesse vindo, o maior desafio ainda estava por vir. Deus não os deixou caminhar sozinhos. Uma coluna de nuvem os guiava durante o dia, e à noite uma coluna de fogo iluminava o caminho. Moisés ia à frente, guiando o povo. A promessa estava adiante, mas atrás deles o perigo voltava. O faraó gritou: "O que foi que fizemos? Deixamos eles irem." Reuniu seu exército, 600 dos seus melhores carros de guerra, incontáveis soldados, os guerreiros mais fortes do Egito. Tomado de fúria, o faraó partiu em perseguição. Mesmo assim, os israelitas continuaram a marchar, sem saber o que estava por vir. As crianças riam enquanto o povo avançava em direção à liberdade. Os anciãos sorriam, cheios de esperança, mas de repente, gritos de medo ecoaram. O pânico tomou conta do acampamento. Lá de trás, as pessoas gritavam e apontavam. Israel estava encurralado. Diante deles, o Mar Vermelho. Atrás, o exército do faraó, se aproximando rapidamente. A liberdade agora parecia uma ilusão. Não havia saída para frente, nem como voltar. O medo tomou conta. Os corações se encheram de angústia, as mentes de desespero. "Você nos trouxe até aqui para morrermos, Moisés. Não havia túmulos suficientes no Egito." Eles estavam apavorados, mas Moisés permaneceu firme. Ele sabia algo que eles não sabiam. "Não tenham medo", disse ele. "Fiquem parados e vejam o que Deus vai fazer. Hoje vocês verão os egípcios derrotados. Nunca mais os verão de novo. O próprio Senhor lutará por vocês. Apenas mantenham a calma." Então Deus falou com Moisés: "Levante o seu cajado, estenda a mão sobre o mar, divida as águas, e o povo caminhará por terra seca." Moisés levantou o cajado.
Um vento forte começou a soprar, firme e constante. O mar começou a se abrir. À direita, águas altas como uma torre. À esquerda, uma parede tão alta quanto. E entre elas surgiu um caminho claro. Israel ficou em silêncio, olhando com admiração. Um por um começaram a caminhar. O chão estava seco sob os seus pés. O mar ficou contido, como se a mão de Deus o tivesse congelado. As crianças corriam felizes. Os anciãos choravam enquanto avançavam. A presença de Deus estava por toda parte. Mas o Egito não havia desistido. O faraó gritou: "Atrás deles, tragam todos de volta." Seus carros correram pelo caminho no mar. Os soldados gritavam, os cavalos galopavam, mas de repente as rodas ficaram presas na lama. Os cavalos tropeçaram, a confusão se espalhou. "O Senhor está lutando por Israel!" Alguém gritou. "Precisamos voltar!" Mas já era tarde demais. Deus disse a Moisés: "Estenda a mão novamente, deixe as águas voltarem." Moisés obedeceu. O vento parou, as paredes de água desabaram. O mar rugiu e se fechou sobre eles. Os carros desapareceram. Os soldados foram levados pela correnteza. O exército mais forte da terra foi destruído. O faraó ficou sem forças, vendo seu poder afundar sob as ondas. E na praia, os israelitas estavam de pé, seguros, livres. Os inimigos que temiam agora estavam sem vida nas águas. O povo de Israel viu o poder de Deus e naquele momento a fé deles se fortaleceu. Eles levantaram a voz e cantaram com alegria: "Cantarei ao Senhor." Ele venceu uma grande batalha, lançando cavalo e cavaleiro no mar. O Senhor nos deu força e motivo para cantar. Ele nos salvou. As mulheres dançaram de alegria e os anciãos choraram de felicidade. Aquele dia marcou o fim da escravidão de Israel. Aquele dia, o poder do Egito foi quebrado. Aquele dia, a grandeza de Deus foi vista por todas as nações. Israel passou em segurança pelo mar, deixando o Egito para trás. Mas a liberdade não era apenas deixar a escravidão. Deus não os libertou apenas para que andassem sem rumo. Ele os escolheu para pertencerem a Ele. E antes que pudessem entrar na terra que Ele havia prometido, Ele lhes daria a sua lei. No Monte Sinai, Deus os convidaria para uma aliança eterna. 3 meses após a fuga do Egito, o povo chegou ao deserto perto do Sinai e armou acampamento ao pé da montanha. Deus chamou Moisés e disse: "Suba até mim. Diga estas palavras a Israel. Vocês viram o que fiz ao Egito, como os carreguei como uma águia carrega seus filhotes. Se me ouvirem e guardarem nossa aliança, serão o meu tesouro especial. Serão uma nação de sacerdotes, separados para mim." Moisés obedeceu. Ele desceu e reuniu todos. Compartilhou tudo o que Deus havia dito. E o povo respondeu junto: "Faremos tudo o que o Senhor nos mandou." No 3º dia, a montanha começou a tremer. Trovões rasgaram o céu. Relâmpagos iluminaram as nuvens e uma densa neblina cobriu o topo da montanha. Um som poderoso de trombeta ecoou do alto. O povo ficou cheio de medo. Os anciãos caíram de joelhos. As crianças se agarraram às mães. Deus desceu em fogo. Fumaça envolveu a montanha e sua voz trovejou como um rugido forte que fez a terra tremer. "Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, da escravidão. Não coloquem outros deuses acima de mim. Não façam ídolos, nem os adorem. Não usem meu nome de forma errada. Guardem o sábado como um dia especial. Honrem seu pai e sua mãe. Não matem, não cometam adultério, não roubem, não mintam, não desejem o que pertence a outra pessoa." O povo ouviu a voz de Deus. Ficaram cheios de temor. Aterrorizados, recuaram da montanha. Então imploraram a Moisés: "Moisés, fale você com Deus e nos diga o que ele disser, mas que ele não fale diretamente conosco, ou morreremos." "Não tenham medo", respondeu Moisés.
Deus está testando vocês para que o respeitem e se afastem do pecado. Foi assim que Deus deu suas leis a Israel, uma aliança sagrada que os tornava seu povo escolhido. Mas os corações deles não estavam prontos para obedecer. E enquanto Moisés permanecia na montanha, os israelitas enfrentariam sua primeira grande prova. Moisés ficou lá por 40 dias e noites. Durante esse tempo, Deus lhe deu as tábuas da lei, esculpidas pela própria mão de Deus. Mas no acampamento, a confiança do povo começou a desmoronar. Moisés desapareceu, diziam. Quem nos guiará agora? Arão não sabia o que dizer. O que querem que eu faça? Perguntou. Faça um Deus para nós, disseram. Um Deus que possa nos conduzir. Não sabemos o que aconteceu com Moisés. Então, Arão recolheu o ouro deles e moldou um bezerro de ouro. Aqui está o seu Deus, Israel, declarou ele, aquele que os tirou do Egito. O povo enlouqueceu, dançaram, comeram e adoraram o bezerro de ouro. Mas lá no alto da montanha, Deus viu tudo. Desça, Moisés, o povo pecou, eles se afastaram de mim. Deixe-me destruí-los, disse Deus, farei de você uma nova nação. Mas Moisés suplicou, Senhor, se os destruir, os outros dirão que os libertaste só para deixá-los morrer no deserto. Por favor, perdoa-os, não os apagues. Deus ouviu Moisés, mas o pecado do povo ainda teve consequências. Moisés desceu da montanha. O que ele viu o deixou furioso. O povo dançava e se curvava diante do ídolo. Eles haviam esquecido o verdadeiro Deus. Israel, gritou Moisés, não foi o Senhor quem os tirou do Egito? Vocês não ouviram sua voz na montanha? Como puderam se afastar tão rápido? Com raiva, Moisés levantou as tábuas de pedra e as quebrou ao pé da montanha. Depois, pegou o bezerro de ouro, queimou-o, esmagou-o até virar pó, misturou com água e fez o povo beber. Ele gritou, todos os que são fiéis ao Senhor, venham até mim. A tribo de Levi se reuniu ao seu redor. Naquele dia, o julgamento de Deus caiu sobre os que haviam adorado o ídolo. 3.000 homens morreram e a tristeza tomou conta dos corações do povo. Moisés voltou à montanha e mais uma vez implorou a Deus que os perdoasse. Senhor, se encontrei graça aos teus olhos, deixa-me ver tua glória. Deus respondeu, farei passar diante de você toda a minha bondade, mas ninguém pode ver meu rosto e continuar vivo. Então Deus renovou sua aliança e deu a Moisés um novo conjunto de tábuas de pedra. Sua presença brilhou sobre a montanha. A partir daquele momento, Israel já não era apenas um grupo de ex-escravos. Eles se tornaram um povo escolhido para a santidade, separados para Deus. Mas a jornada deles ainda estava longe do fim. Antes de entrarem na terra prometida, enfrentariam sua prova mais difícil. Deus lhes havia dado sua lei. Eles tinham visto fogo no Monte Sinai. Ouviram a voz do Deus vivo. Mas o plano de Deus não era apenas dar regras. Ele queria habitar entre eles. Então deu uma ordem. Diga a Israel que me construa uma tenda sagrada, para que eu possa viver no meio deles. Sigam cada instrução que eu der. Usem ouro, prata, bronze, tecidos finos, fios roxos, madeira de acácia e pedras preciosas. Minha presença encherá esse lugar. Moisés contou ao povo e eles trouxeram suas ofertas com alegria. Deus deu habilidade especial aos artesãos. As cortinas foram tecidas, a arca foi feita com cuidado. O candelabro foi moldado, o altar foi consagrado, e quando o tabernáculo ficou pronto, a presença de Deus desceu para habitar ali. Uma nuvem espessa cobriu a tenda sagrada, e a presença de Deus a encheu tão completamente que nem Moisés pôde entrar. Durante o dia, a nuvem ficava sobre o acampamento, protegendo-os. À noite, aparecia fogo para iluminar o caminho. Quando a nuvem se movia, o povo seguia. Deus os guiava.
Mas mesmo estando ali entre eles, os corações dos israelitas continuavam teimosos. E logo enfrentariam seu maior desafio. Eles deixaram o Monte Sinai para trás. A terra prometida estava perto, mas a jornada que restava colocaria sua fé à prova. Deus os tirou do Egito, mas o Egito ainda vivia nos seus corações. A falta de confiança logo traria consequências graves. Mal haviam começado a jornada pelo deserto e as reclamações começaram. Não temos água, alguns disseram. Moisés nos trouxe aqui para morrermos de sede. Moisés pediu ajuda a Deus. Deus respondeu, fazendo sair água de uma rocha. Mas logo depois, o povo reclamou de novo. Não há comida, no Egito tínhamos pão e carne de sobra. Então Deus enviou o alimento do céu. Cada manhã, uma camada de flocos parecidos com pão cobria o chão como orvalho. À noite, bandos de codornas chegavam ao acampamento para alimentar o povo. Mesmo assim, eles não se contentaram. Continuaram reclamando, continuaram resistindo. E no fim, a recusa em confiar resultou em sua queda. Israel finalmente chegou à beira da terra prometida. Estavam a um passo de entrar, a um passo de receber o que Deus havia prometido. Então Moisés escolheu 12 homens para explorar a terra. Durante 40 dias, eles exploraram Canaã. Quando voltaram, trouxeram frutas da terra, mas também algo mais. Trouxeram medo. A terra é rica, disseram os espiões, mas o povo de lá são gigantes. Suas cidades são fortes, cercadas por muros que não podemos derrubar. Se tentarmos lutar, seremos destruídos. O povo ouviu, e o medo os dominou. Naquela mesma noite se voltaram contra Deus. Vamos voltar para o Egito, gritavam. Não entraremos nessa terra. Mas Josué e Calebe se levantaram e disseram, não tenham medo. Se Deus estiver contente conosco, Ele nos dará essa terra. Não se voltem contra Ele. O povo não quis ouvir. Em vez disso, falaram em apedrejá-los. Nesse momento, a glória de Deus apareceu. Até quando esse povo me rejeitará? Perguntou Deus. Eles viram o meu poder, testemunharam meus milagres e ainda assim se recusam a crer. Então Deus declarou, eles não entrarão na terra prometida. Seus filhos entrarão, mas eles não. Esta geração morrerá no deserto, vagarão por 40 anos. Moisés caiu ao chão em tristeza. O povo chorou de dor. A decisão era final. Nunca pisariam na terra que Deus havia prometido. Mas a rebelião não terminou aí. No deserto, um homem chamado Corá liderou uma revolta. Junto com outros 250 homens, desafiou Moisés. Por que você deve ser nosso líder? Disseram. Somos todos santos. Por que você se coloca acima de nós? Moisés se curvou em humildade, mas Deus deu sua resposta. Amanhã, disse ele, vou mostrar a todos quem realmente me pertence. No dia seguinte, Corá e seus seguidores ficaram diante da tenda sagrada. Uma multidão se reuniu. Moisés falou com clareza. Se esses homens morrerem como qualquer outro, então não fui enviado por Deus. Mas se a terra se abrir e os engolir vivos, vocês saberão que desafiaram o Senhor. Naquele momento a terra se partiu, o chão cedeu sob eles. Corá e seus seguidores foram engolidos vivos. O povo gritou e fugiu com medo. Naquele dia, Israel viu que Deus não tolera a rebelião. O tempo passou, 40 anos se foram. A geração antiga morreu. Uma nova cresceu sob o cuidado de Deus. A escravidão no Egito agora era uma lembrança distante. O povo estava novamente diante da terra prometida. Mas antes de atravessarem o rio Jordão, precisavam de uma última lição. Moisés reuniu todo o Israel. Milhares se juntaram, os olhos fixos nele, corações cheios de esperança. Então Moisés se levantou e falou ao povo. Escutem, Israel, disse ele. O Senhor é o nosso Deus. Ele é o único. Amem-no com todo o coração,
com toda a alma e com todas as forças. Estas instruções que hoje lhes dou devem estar sempre no coração de vocês. Ensinem-nas aos seus filhos. Falem delas em casa. Quer estejam deitados ou se levantando, mantenham-nas com vocês. Amarrem-nas às mãos, que sejam como um sinal na testa. O Senhor é o seu Deus, não há outro. O povo ficou em silêncio. Moisés não estava apenas trazendo uma mensagem, ele estava fazendo um alerta. Quando entrarem na nova terra, lembrem-se do Senhor, não sirvam aos deuses de Canaã, não quebrem a aliança que fizeram com ele. Se o esquecerem ou se afastarem de seus mandamentos, problemas virão. Mas se obedecerem ao que ele diz, serão mais abençoados que qualquer outro povo. Viverão em casas que não construíram, colherão plantações que não plantaram, e o Senhor os protegerá, porque Ele é o seu Deus, e vocês pertencem a Ele. Moisés olhou para o povo, as crianças, os anciãos, os jovens, e soube que sua jornada havia chegado ao fim. Deus lhe dissera: você não atravessará o rio Jordão, não entrará na terra prometida, suba o Monte Nebo. Olhe a terra de longe, mas você não entrará nela. Moisés havia guiado Israel por 40 anos. Ele viu o poder de Deus, falou com Deus diretamente, mas agora era hora de passar a liderança para outro. Deus escolheu um novo líder para guiar o povo de Israel nas batalhas e ajudá-los a conquistar a terra prometida. Esse líder era Josué. Diante de todos, Moisés apresentou Josué. Colocou as mãos sobre ele e disse: seja forte e corajoso. Você conduzirá o povo até a terra que Deus prometeu. O Senhor irá à sua frente. Ele não o abandonará, nem o deixará. Não tenha medo e não desanime. Josué abaixou a cabeça em sinal de respeito. O povo ficou em silêncio, observando. Israel agora tinha um novo líder. Moisés tinha uma última missão: subir a montanha sabendo que não voltaria. Moisés subiu sozinho o Monte Nebo. O vento soprava forte quando ele chegou ao topo. De lá, olhou para a terra prometida, o rio Jordão, as colinas de Canaã, a terra que Deus havia jurado dar a Abraão. Moisés a viu com os próprios olhos, mas não entrou nela. Sua jornada havia terminado. Ele respirou fundo, o olhar fixo no horizonte distante. Então, Deus o chamou para casa. Naquele momento sagrado e silencioso na montanha, Moisés fechou os olhos. Ali, no Monte Nebo, Moisés faleceu. O próprio Deus o sepultou em um vale escondido. Ninguém jamais encontrou seu túmulo. O povo de Israel chorou por Moisés durante 30 dias, lamentaram profundamente. Depois desse tempo, Josué se levantou, espada em punho, e voltou os olhos para a terra adiante. Então Deus falou com ele: meu servo Moisés se foi, agora é a sua vez. Atravesse o rio Jordão. A terra que prometi aos seus antepassados agora é de vocês. Seja forte e corajoso. Assim como estive com Moisés, estarei com você. E assim, a vida de Moisés chegou ao fim. Embora ele não tenha entrado na terra, seu legado viveu para sempre. A lei que Deus deu por meio de Moisés continuou viva, e o nome de Moisés nunca foi esquecido. Nunca mais Israel teve um profeta como ele. Alguém que falava com Deus face a face. Se você ficou conosco até agora, agradecemos de coração por fazer parte dessa jornada incrível. Contar a história do Êxodo foi uma tarefa enorme para nós. Foram meses de muito trabalho, dedicação e cuidado para dar vida a essa história de uma forma poderosa e fiel à sua mensagem. Mas cada momento valeu a pena. Esta não é apenas a história de Moisés, é a história do povo de Deus, uma história de fé, liberdade e esperança que ainda fala aos nossos corações hoje. Agora, precisamos da sua ajuda. Se este filme tocou ou inspirou você, compartilhe com outras pessoas. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário e se inscrever no canal.
Isso não é o fim. A jornada de Israel continua e mais vídeos estão a caminho. Que Deus te abençoe. Amém.